Pai do Senhor Jesus, eu quero começar o vídeo, primeiramente agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né? Senhor Deus, muito obrigada, porque até aqui o Senhor me sustentou, Pai, em nome de Jesus. O Senhor permitiu que eu acordasse e que tudo corresse bem durante o dia, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, te louvar e te adorar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de contar assim, dois testemunhos, né, a respeito da minha vida. O primeiro aconteceu assim, há uns 4 meses atrás, quando eu estava indo visitar uma amiga, e eu e minha mãe e uma amiga que estava no meu carro, e aí meu carro sofreu uma perseguição policial e o meu carro teve uma perda total e quebrou a coluna do carro toda, mas para honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Nenhuma das pessoas foram, né, feridas, né, da minha família, quem estava no meu carro, e nem as outras pessoas que estavam fora. Ficamos no meio de tiros, ficamos, a coluna do meu carro, como eu já falei, já quebrou toda, mas saímos ilesos. Segundo testemunho, né, que o meu esposo, né, passou por uma enfermidade, né, e ainda está se recuperando, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está bem, né? E por que eu estou contando esses testemunhos nesse vídeo, né? Para dizer que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele tem um governo. Deus, ele não perde as rédeas da situação, ele não perde o controle em hipótese alguma. Sobre ele está o governo das nossas vidas, quando nós obedecemos, quando nós cremos, então, quando nós nos relacionamos. Então, Deus, ele nos protege conforme diz a palavra, né? E eu sempre estou repetindo no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, as adversidades nós teremos, sim, problemas todos nós temos em grande proporção, em pequena proporção, mas e teremos até os últimos dias de nossa vida, né? Nós teremos adversidades, mas o Senhor Jesus Cristo, ele está conosco em todos esses momentos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de adversidade, ele está conosco. E eu quero também deixar, antes de ler, né, o que eu vim trazer para vocês aqui, eu quero deixar aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, está escrito assim: Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Então, que nós possamos ouvir o nosso Pai, né? Jeová Jireh, que ele o tempo inteiro, né, ele nos fala para meditarmos na palavra, né, na palavra da lei, aonde nós teremos sabedoria, conhecimento, não seremos enganados de forma alguma, porque aquele que medita na palavra, conhecereis a verdade, e a palavra vos libertará. Libertará de quem? Libertará dos nossos adversários, libertará de Satanás, né, que é o adversário das nossas almas, e tal, o tempo todo ele vem com seus dardos inflamados para nos atingir a nossa família. Então precisamos colocar a armadura de Deus. E como que nós colocamos essa armadura? Nós colocamos essa armadura, né, meditando na palavra da lei, obedecendo a Deus, né, tendo fé e crendo, né, não murmurando, né. Pode estar acontecendo o que for, mas precisamos glorificar, adorar. Ficamos tristes, ficamos, mas não podemos murmurar, porque Deus abomina murmuração,
né? Ele não se agrada de forma alguma. Por quê? Porque se nós estamos murmurando, é porque não temos fé, não é? Então, se não temos fé, não agradamos a Deus, certo? A palavra que eu quero trazer aqui para vocês, uma meditação, um tema, né? Fala assim: para se relacionar precisa romper. Romper com o quê? É uma pergunta. Com o velho homem. Se relacionar com quem? Com Deus. A intimidade com Deus nos faz conhecer a vontade dele e os seus desejos para a nossa vida. No livro de Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, ele lhes mostrará a sua aliança. Então, Deus é um Deus de propósito, é um Deus de milagre, precisamos ter fé, e Ele é um Deus de aliança, né? Então, nós precisamos entender que Deus, ele tem aliança conosco, mas é necessário que obedeçamos a sua palavra. Não existe possibilidade de conhecer a Deus sem nos relacionarmos. Precisamos ser o que? Amigos de Deus. A palavra diz que Deus quer que sejamos amigos dele. Como que nós conhecemos uns aos outros? Com Deus não é diferente, porque as pessoas que me conhecem vão saber quando que eu estou triste, quando que eu estou alegre, ou se eu mesmo estou assim, com uma fisionomia alegre, o meu coração pode estar entristecido. Então, quando a pessoa tem intimidade comigo, mesmo que eu mostre assim, algo, né, uma aparência alegre, mas a pessoa que tem intimidade comigo vai entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo, Valéria? Por que você está assim desse jeito? O que te aborreceu? Então, isso só quem pode saber é quem tem intimidade comigo, né? E assim é com Deus também, assim é com Deus. E Ele quer que sejamos amigos dele. No livro de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Então, tudo que Jesus Cristo ouve de Deus, quem crê em Jesus, acredita que Ele é o nosso Salvador. Então, o Espírito Santo nos comunica. A palavra de Deus fala, né, que nós temos olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir, mas não ouvimos, né? Não obedecemos. Então precisamos o quê? Ter olhos espirituais e ouvidos para ouvir quem? O Espírito Santo. Então, este é o relacionamento, né? Porque aquele que conhece Jesus, que crê em Jesus, ele se torna nova criatura. E mediante a isso, o Espírito Santo Consolador, ele se encontra dentro do nosso coração. Então, por intermédio disso, nós iremos conseguir ouvir a voz de Deus, porque o nosso espírito estará ligado com o Espírito de Deus. Desta forma, né, nós conseguiremos ouvir. Nós temos que querer. No livro de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 4, a palavra diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão saiu, mas não deixou. Sair é mais fácil que deixar. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Sai, né? Pega a tua família, larga a tua parentela, vai para onde eu te ordenei e lá eu te abençoarei. Abençoarei você e todas as pessoas que estiverem com você. Só que a família de Abraão era Sara e ele levou Ló. Assim como nós fazemos, Deus nos dá uma ordem, Deus fala algo conosco, mas nós queremos assim ludibriar, né? Queremos dar um jeito, né? Fazer do nosso modo, e isso não dá certo de forma alguma, né? Precisamos seguir o que Deus nos manda fazer, precisamos ouvir o que Ele está comunicando, nos comunicando, e fazer de acordo com o que Ele manda, não de acordo com a nossa vontade. Então, ele saiu, mas ele deixou, ele carregou junto Ló, né? Então, cuidado com o que Deus mandou você deixar para trás e que Deus mandou você deixar para trás e o que você continua carregando. Tem coisas, pessoas que não fazem parte não podem fazer parte da nossa vida. Precisa se deixar lá atrás. Não é para viver, são processos, Deus ele nos tira de um lugar, leva para o outro, ele renova, né, a nossa vida e ele tem propósito em fazer essas mudanças. Essas mudanças não são assim coincidência. Deus tem um propósito. Então, se ele mandou, é porque ele sabe, porque Deus ele vê aquilo que está no oculto, no escondido. Ele conhece o que está no coração do homem. Então, ele vê muito além daquilo que nós podemos ver. Então, muitas vezes nós usamos nossas emoções, né? Como aqui no caso de Abraão. Abraão, a quem disse, já leu a história, ele queria ter um filho. Sara era muito idosa, ele também. E Ló era sobrinho dele. Então, era bem conveniente ele levar o sobrinho dele, né? Para ocupar um espaço emocional que talvez ele tivesse, né? E descumprindo a vontade, o que Deus mandou, né? Então, quando Deus nos dá uma ordem e Ele nos faz uma promessa, é porque isso vai acontecer, mas é necessário que tenhamos fé. Não podemos dar o nosso jeito, querer atrapalhar aquilo que Deus vai fazer, o agir de Deus, né? Tem um momento e tem a hora, tem o tempo para que tudo aconteça. Nada acontece fora do tempo. Então, Sara era estéril. Sendo assim, não poderiam ter filhos. Porém, Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele teria herdeiros e uma grande descendência. Então, Deus fez essa promessa. Promessa essa que se cumpriu. Mas não importa a idade. Sara já tinha uma idade avançada, mas se Deus prometeu, ele fez uma aliança com ele e ele prometeu, então ele ia cumprir, porque para Deus não existe o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não para Deus não existe nada impossível. Ele pode fazer uma mulher de 90 anos gerar um filho. Se ele falou,
ele cumpre. Então, aqui a gente está falando de esterilidade, mas isso pode ser para qualquer coisa. Se Deus falou, ele vai cumprir. Não importa o tempo que leve. O que importa é como nós vamos agir durante esse tempo. Isso sim importa. Se nós obedecermos, se nós não fizermos coisas à vontade, contra a vontade de Deus, então a vontade de Deus levará menos tempo para se cumprir. Mas quando nós colocamos as nossas mãos, os nossos desejos, as nossas vontades, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. E aí, nós esticamos mais o tempo da promessa. Independente do tempo que levará a promessa, Deus, Ele é fiel para cumpri-las. Sempre. Sempre. Sara deu à luz a seu filho Isaque aos 90 anos de idade, onde as expectativas já eram frustradas e todas as impossibilidades existiam. Como que uma mulher de 90 anos de idade, que já teria passado pela menopausa, né? Com certeza, ia gerar um filho. Mas Deus prometeu. Não foi qualquer pessoa que fez isso, foi Deus. Deus, aquele que faz o impossível se tornar possível. É um Deus de milagres. Ele tudo pode, e tudo faz, e tudo vê. Então, é dessa forma. Não sei o tempo que levará a sua promessa, nem a minha promessa, mas o seu Isaque nascerá pela fé que você depositar em Deus. Eu e você, quando nós falamos da palavra, a gente traz a palavra para a gente. Então, nosso Isaque, o meu Isaque, o seu Isaque, ele nascerá dependendo da fé que nós depositarmos em Deus. Podemos ver uma solicitação de Deus para Abraão e para aqueles que querem se relacionar com Deus. Quem deseja se relacionar com Deus precisa fazer algumas coisas. Mudar de atitudes, romper com o que te aprisiona, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é muito difícil, né? Romper é difícil também. Tem coisas, existem pessoas, existem lugares que nos aprisionam, que coloca a pessoa num cativeiro espiritual. E romper com isso é muito difícil, mas é possível. Se clamarmos, se orarmos, se obedecermos, se tivermos fé, declararmos, profetizarmos, que conseguiremos, pedirmos ao Senhor: Senhor, você cura na minha mão, não estou conseguindo, está muito difícil. Está muito difícil. Não tem problema de falar isso para Deus, né? Que está difícil. É difícil a gente ver uma enfermidade e acreditar que aquela enfermidade vai ser curada, que nós vamos conseguir vencer aquilo. É difícil nós estarmos num casamento onde esse relacionamento é tão complicado e achar que esse casamento que ele está quase chegando à beira do divórcio, esse casamento vai ser restituído. É difícil. É difícil. Os relacionamentos em si, de todas as formas, né? Principalmente familiares, é muito difícil entre pais e filhos, né? Então, mas nós precisamos, né, mudar de atitude. Nós precisamos amar como Deus ama, pensar como Deus pensa, não fazer coisas que Jesus Cristo jamais faria. Então, nós precisamos perdoar, nós precisamos ter mansidão,
nós precisamos ter domínio próprio. Então, frutos do Espírito. E é através disso, né? Matando o velho homem, que também não tem morte súbita, né? Ninguém, o velho homem não morre de uma hora para outra, né? É uma luta contra a carne e o espírito, né? Contra a alma, né? Contra as coisas que estão na alma, que vêm os sentimentos, né? Ruins, né? As lembranças que afloram, né? E Satanás, ele faz mesmo questão de soprar, né? Assim no nosso ouvido. Olha, você, fulano ali falou que você não é nada. Fulano disse que você não ia dar para nada, né? Ele sabe aonde ele vai mexer nas fragilidades, né? Um pecado que a pessoa cometeu, então a pessoa vai lá, justamente lá, Satanás vai lá e sopra assim no ouvido da pessoa, mas com aquele dedo de acusação assim, quem é você para falar isso, né? Agora você mudou, tá falando de Jesus, e você já fez isso, assim, assim, assim? Fez, mas ficou lá atrás, porque nós fomos justificados. Quando a pessoa é lavada e remida pelo sangue de Cristo, os pecados dela são perdoados. Então, esse pecado, ele fica lá na cruz do Calvário. Jesus pega o pecado e ele deixa lá, ele não traz aquilo, ele não fica trazendo passado para o presente, porque se isso for, coloca onde? No mar do esquecimento, porque se a gente ficar pegando as coisas do passado e trazendo para o presente, a gente não consegue avançar, não conseguiremos cumprir o propósito que Deus colocou para cada um de nós. Então, por isso é preciso romper, passou. Agora nós estamos no presente, precisamos pegar os frutos do Espírito, colocar em nós e continuar avançando para cumprir o propósito de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos, para aquilo que nós estamos aqui neste mundo para cumprir, para aquilo que nós fomos designados a fazer aqui, que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nossa casa não é essa. Nossa casa é no céu, na glória, com Deus. Mas todos nós temos um propósito a ser cumprido aqui na terra. Não existe relacionamento sem mudança, de forma nenhuma. E sem se desligar do velho homem e se tornar uma nova criatura. Somos nova criatura quando aceitamos Jesus. Nos tornamos novas criaturas, porque a palavra diz o quê? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, quer dizer que Jesus morreu por nós, morte de cruz, para que fôssemos perdoados. Então fomos perdoados. Claro que não, ainda continuamos sendo pecadores porque temos atos pecaminosos, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, que irá toda vez que formos, né, tentar voltar ao nosso passado para cometer alguma atitude, né, vai falar assim, não, você é uma nova criatura, você não pode mais fazer isso. Então vai piscar aquele sinalzinho assim de alerta, assim, aquele bipzinho, e falar, você não pode mais fazer isso. Então nós vamos travar, né, a nossa atitude, vamos repreender em nome de Jesus, entender que quem é que está tentando, né, buzinar, assim, falar no nosso ouvido para que nós façamos aquilo, né? E aí a gente repreende na autoridade de quem? De Jesus, no nome de Jesus, porque aí nós somos filhos de Deus, no nome de Jesus Cristo, que morreu por nós. Nós podemos o que? Repreender demônios, curar enfermos, a palavra nos garante isso. Então é no nome de Jesus. Aí a gente repreende e Satanás retrocede. Por um caminho ele vem, por 7 ele vai ter que fugir. Por quê? Porque encontra a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos sair de uma posição onde queremos ter o controle e entregar nas mãos daquele de quem é devido, não é?
De quem é devido? É de Deus. Mas nós sempre queremos ter o controle, né? Ah, eu posso. Ah, mas eu faço. Ah, mas assim. Ah, mas fulano fez isso comigo. Mas quem vai prestar conta vai ser com ele, vai ser Deus. Deus, ele é o justo juiz e advogado. A partir do momento que nós somos novas criaturas, o que nós podemos fazer é orar, porque Deus, ele quer a vida daquela pessoa também que está nos ofendendo, né? Ele quer modificar também aquela pessoa, ele não quer que aquela alma se perca para Satanás, então ele vai querer. Então, Senhor, olha, eu estou apresentando aqui a minha causa, eu estou apresentando a minha vida e os meus inimigos, meus adversários, como o salmista Davi, os meus adversários são muitos. Pai, manda teus anjos para lutar e guerrear ao meu favor, Senhor Deus, porque eu não estou conseguindo dar conta disso, nunca conseguiremos. Então eu preciso da sua ajuda. Então a gente coloca nas mãos de Deus e descansa. A palavra diz isso, que nós precisamos descansar. Porque se a gente não descansar, o que vai acontecer? Deus sabe, né? A nossa imunidade baixa, a ansiedade vem, síndrome do pânico, depressão, todas as doenças psicossomáticas, né? Que a gente somatiza, que vem para a alma, né? Aí joga aqui para o nosso coração, aí entra a raiz de amargura, falta de perdão e a nossa carne sofre com doenças. Então, por isso que Deus manda descansar. Precisamos fazer com que o velho homem morra. Não é fácil, é muito difícil, mas não é impossível, não é. Somos forjados ao longo do tempo. Isso se chama caminhada. Olha só, caminhada, a forja, né? Somos forjados ao longo do tempo, quer dizer, ao longo do tempo. Isso tem um nome, e o nome disso é caminhada, que significa o quê? Seguir um trajeto para alcançar um destino. A caminhada significa seguir um trajeto para alcançar um destino. O tempo desse trajeto permite amadurecimento, permite que amadurecer a nossa fé e se buscarmos proximidade, quer dizer, relacionamento com Deus, tudo acontecerá. Abraão precisava deixar Ló e seguir com sua esposa. Às vezes tentamos sabotar o que Deus nos manda fazer e criamos um plano alternativo, fora daquilo que Deus falou. Nunca coloque nada acima de Deus. Por diversas vezes pensamos estar certo. Na maioria das vezes, né? Entretanto, os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Que coisa linda, né? Os pensamentos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Se estivermos dispostos a esse relacionamento genuíno com Deus, coisas extraordinárias acontecem. Que possamos diminuir para que o Senhor Jesus Cristo cresça dentro de nós. Oh, Jesus! Que possamos diminuir para que o Senhor Jesus Cristo cresça dentro de nós. Deus quer entrar na minha vida, Deus quer entrar na sua vida, mas é necessário mudanças. E quais são essas mudanças? Mudanças de hábito, mudanças no agir, mudanças no falar, mudanças no modo de pensar. Pois na maioria das vezes pensamos, agimos, tomamos atitudes totalmente fora do agrado de Deus.
para desmascarar esse velho homem e se tornar imagem e semelhança de Deus. Sempre, sempre será necessário ouvir a sua voz. E só existe uma maneira de ouvir a voz de Deus: intimidade. Intimidade, relacionamento. O velho homem, como eu falei lá atrás, ele não tem morte súbita. Todos os dias lutamos para matar nossos desejos da carne, nos esforçando em levar uma vida com finalidade de agradar a Deus. Qual é a finalidade? Agradar a Deus. Como fazer isso? Como nós fazemos isso? Vigiando no que falamos, nas atitudes que tomamos, não andarmos na iniquidade, no pecado. Ou seja, não nos acostumarmos com o pecado, fazer dele uma prática de vida. Sendo justos e não juízes da vida alheia, né? A justiça cabe a Deus. Nós não podemos ser juízes da vida alheia. Não podemos de forma nenhuma. A palavra diz que nós não devemos julgar uns aos outros. A Ele basta o juízo e a justiça. Então nós de forma alguma podemos julgar. Nós podemos sim orar, julgar não. Deus se encarrega do julgamento da minha e da sua vida. Pessoas são importantes para Deus e devem ser importantes para nós também. Pessoas são importantes para Deus e devem ser importantes para nós. Todas as pessoas são importantes para Deus. Não existe relacionamento com Deus sem amarmos o próximo. Né? É um mandamento. Né? Mateus 22, 37, 39. E Jesus disse: amarás o seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Coração, alma e pensamento, olha só. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos conviver com pessoas orientadas pela sabedoria de Deus. Entretanto, cuidado com quem anda participando da sua convivência, não assentando na roda dos escarnecedores, né, dos zombadores, né, dos ímpios, né, daqueles que não amam a Deus, que não temem a Ele de forma alguma, né, que escarnecem o nome do Senhor. Muitas vezes nos acompanham em nossas vidas quem Deus não mandou estar. E outras vezes tiramos da nossa vida pessoas que eram para estar nela, segundo nossa vontade, para estar nela segundo nossa vontade e não a de Deus. Então nós tiramos pessoas das nossas vidas. E elas eram para estar na nossa vida, mas nós tiramos por algum motivo. Mas não era a vontade de Deus que a gente fizesse isso. Ou nós colocamos e andamos com pessoas que também não era da vontade de Deus, mas nós colocamos assim mesmo. E que serve de pedra, de tropeço para nós. Então nós precisamos fazer o quê? Pedir a sabedoria de Deus, pedir discernimento, sabedoria e orientação, porque o Espírito Santo comunica ao Espírito daquele que o convida, daquele que o clama, daquele que pede a sua orientação, a sua sabedoria, o seu conhecimento. Quer ter sensibilidade? Escuta o que Deus fala. Deus mandou? Faz. A voz de Deus está disponível para nós. Ele fala, nós ouvimos, nós clamamos, Ele executa. Não rejeite os conselhos de Deus.
Se ele mandou sair, saia. Se não mandou levar, não leve. Precisamos deixar no passado tudo que nos prejudicará no futuro. Se quiser se relacionar com Deus, precisa aprender que Ele pode colocar pessoas para administrar situações em lugares onde você precisará amar e respeitar a cada uma delas. Se quiser se relacionar com Deus, terá que aprender a não rejeitar os seus conselhos. Se quiser se relacionar com Deus, precisa tirar o orgulho e a soberba. Precisa aprender que as prioridades são de Deus e não as nossas. Precisa entender que a fé é requisito imprescindível. Precisa aprender que nada do que Ele deu a mim e a você é maior do que Ele. Precisamos amar como Ele ama e agir como Ele quer. O nosso Deus nos ouve, nos ama, nos prepara uma mesa diante da presença dEle e nos defende. Cabe a mim e a você querer se relacionar com Ele. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Eu espero que vocês compartilhem com bastante pessoas, porque o mundo está muito sofrido, as pessoas estão muito amarguradas e as pessoas estão gemendo por ouvir uma palavra, para entender. Muitas pessoas, elas não têm e nem conseguem, manusear a Bíblia, a palavra da sabedoria, do conhecimento, Muitas pessoas estão totalmente desorientadas. Então eu espero que eu tenha abençoado a vida de vocês, porque não é meu respeito, é a respeito de Jesus. A palavra de Deus diz assim: ide e pregai o Evangelho a todos que possam ouvir e que queiram ouvir. Então é isso, É até aqui. Mais do que isso, não é Jesus, sou eu, Valéria, falando. É só até aqui mesmo que Deus mandou. Então, que Deus abençoe, que Deus os proteja, que Deus os guarde. Em nome de Jesus, que Deus traga a paz, a paz que excede todo entendimento humano. Que mesmo em meio às adversidades, nós conseguirmos ter paz. Eu teria tudo para não estar aqui agora, hoje falando, mas escolhi estar aqui gravando esse vídeo. Então, são escolhas, é escolher fazer aquilo que Deus nos manda. Falou aquilo, fazer aquilo para o que Deus nos chamou, conforme a vontade dEle. Amém? Deus abençoe.